Olá, pessoal. Vou falar um pouco mais sobre esse livro aqui, O Surgimento da Bíblia, do Conrad Spitz. Estou destacando aqui alguns pontos, né? Vamos aqui na página 200. O que ele vai falar na página 200? Como já mencionado, alguns dos textos do Mar Morto estão redigidos em grego ou aramaico. A maioria em hebraico, mas alguns estão em grego e em aramaico. Particularmente digno de nota é um rolo encontrado em Nahal Hever, com o texto grego do livro dos 12 profetas, que presumivelmente data do século I a.C., e que, portanto, pertence aos mais antigos textos bíblicos gregos conservados. Tá? Além disso, foram também encontrados em Qumran fragmentos gregos do livro da Torá e de outros livros bíblicos, como Isaías, Ezequiel e Salmos. Traduções aramaicas parafraseadas de livros bíblicos, os Targumes, encontram-se nos livros de Levítico e de Jó. Ele também vai falar desses Targums aqui, ó, na página 208. O judaísmo primitivo conhecia, portanto, diferentes formas do texto bíblico. Além da versão hebraica, havia também as versões gregas, além dos Targumim, parafraseados em aramaico. Eles surgiram a partir do século I depois de Cristo, aí, na época de Jesus. Primeiramente no judaísmo palestino, mais tarde no babilônico, na qualidade de versões em aramaico do texto bíblico hebraico. Os Targumim muitas vezes são de cunho interpretativo. Estágios preliminares com essas características podem ser encontrados em Qumran, nos livros de Levítico e Jó, devido à sua peculiaridade de não só traduzir, mas também parafrasear e detalhar os textos. Os Targumim não constituem traduções de sentido estrito, mas são transposições. Então isso pode explicar certas variações aí que tem nos textos aí que não segue exatamente a Septuaginta. Talvez seja uma tradição oral vinda de algum desses Targums no Novo Testamento, por isso a variação. Tá? Página 355. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Com relação a essas versões da Torá, da Septuaginta em grego, né, é interessante que o tratado Soferim do Talmud, que aí data do século VIII, ele observa o seguinte: não se deve escrever a Torá em hebraico, ou seja, em escrita em hebraico antiga ou aramaico, ou medo ou grego. Não se deve ler a escritura em qualquer língua, em qualquer escrito, a não ser que ela esteja escrita em assírio, ou seja, na escrita quadrada hebraica. Então, ele não aceita essas versões em grego para serem lidas. Né? Esse tratado naturalmente conhece a Septuaginta, contra a qual polemiza duramente. Fala assim: aconteceu que 5 anciãos escreveram a Torá em grego para o rei Talmai, que seria o Ptolomeu II, Filadélfo. Esse dia foi de consequências tão nefastas para Israel como aquele em que foi feito o bezerro de ouro, pois a Torá não conseguiu ser traduzida adequadamente. Quer dizer, o cara escracha a Septuaginta. Então, você vê que a Septuaginta, em grego, ela passou mais a ser usada pelos cristãos mesmo, porque os judeus, eles, depois que os cristãos usaram, aí é que não usaram mais mesmo essa versão aí da Septuaginta. Foi mais para os cristãos. Aqui outra observação, ó. Nas grutas 4 e 7 foram encontrados fragmentos gregos dos livros do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Chama a atenção que todos os fragmentos encontrados na gruta 7 são de textos gregos. A conjectura, por vezes expressa, de que entre eles também se encontrariam fragmentos de textos neotestamentários não se confirmou. O texto do Mar Morto são todos textos judeus, não cristãos. É interessante como é que o livro do Philip Comfort, que é uma referência, uma autoridade, ele se refere a textos gregos do Novo Testamento, em Qumran, que são do século I. Então ele fala assim, temos papiros do século I. Só o Philip Comfort fala isso. Os outros não falam. Então, assim, toda vez que você se referir a Philip Comfort, tem que ter uma certa cautela, porque ali existe um viés ali pró-cristão muito forte ali, tem que bater aquilo com outros dados, entendeu? Porque aqui o Conrad Schmidt, ele está bem claro aqui, dizendo que não tem nada neotestamentário em Qumran, está aqui na página 200, tá?
Vamos aqui para a página 211, ele vai falar dos samaritanos, né? Então, para traçar a origem da Bíblia hebraica nos tempos persa e helenístico, especialmente a Torá, é necessário atentar para um grupo do antigo Israel que não se considera como pertencente ao judaísmo, mas representando uma grandeza com características próprias, os samaritanos. Eles se retiraram para o antigo reino do norte, em Israel, sendo que o seu nome advém do estabelecimento local na região de Samaria, a antiga capital do reino de Israel. Israel era o reino do norte, naquela época. Também eles reconhecem para si a Torá como escritura sagrada, mas não os demais livros bíblicos da Bíblia hebraica. Os samaritanos formam uma comunidade que se autodenomina de israelitas. Depois o Reino do Sul vai tomar para si essa denominação de israelita. Ela subsiste até hoje em duas comunidades em Olon, Tel Aviv, e sobre o reino Garizim, mesmo que só alguns milhares de membros. Os samaritanos têm um sacerdote próprio, sinagogas e blá blá blá. Com delimitação para a designação de samaritanos, muitas vezes é empregada a expressão de Samaria. Tá? A avaliação negativa dos samaritanos na tradição rabínica segue a visão depreciativa da Bíblia. A Bíblia tem uma visão depreciativa dos samaritanos. Por quê? Porque eles colaboraram com os assírios naquela invasão que teve do norte. Né? Após a descrição da queda do reino de Israel, em 2 Reis 17 e 5, a passagem de 2 Reis 17, 24, 41, conta como, depois do exílio de sua população para a Síria, o rei de Assur inversamente transferiu contingentes populacionais da Síria para o reino do norte. Tá? E eles tomaram posse de Samaria e moraram na cidade de Samaria. Então, os samaritanos teriam esse pessoal. Por isso que os judeus ali não simpatizaram muito com os samaritanos. Embora a Bíblia faça parecer que a população foi completamente substituída por essa medida, isso é a versão da Bíblia. O correto, historicamente, nessa notícia é que os assírios sempre realizavam deportações nas duas direções, a fim de fragmentar a unidade cultural e religiosa dos povos subjugados. Isso, entretanto, afetava sempre só determinada parte da população. Da perspectiva judaica, a Bíblia apresenta a situação religiosa na área do Reino do Norte como um sincretismo pronunciado. A população vinda da Síria teria trazido consigo seus deuses. Tá? O que é descrito em 2 Reis 17 e 24 é a lenda de origem dos samaritanos, biblicamente distorcida. Esse grupo, samaritanos, existe desde o século V a.C., tá? Como uma grandeza cultural própria, uma vez que desde aquela época é possível a comprovação arqueológica de um santuário no Monte Garizim. É possível que o templo sobre o Monte Garizim tenha sua origem em ciclos sacerdotais dissidentes de origem sadoquita em Jerusalém, que entenderam não poder concordar com as políticas de reformas de Esdra e Neemias. É possível. Assim sendo, você vê que ele coloca os samaritanos no ano século V a.C., quer dizer, bem depois da invasão do Reino do Norte. Né? Assim sendo, nos períodos persa e helenístico, os samaritanos se encontravam em certo regime de concorrência com Jerusalém. Isso aparece em Esdras 4:1. A ruptura final com o judaísmo de Judá aparece só no século II a.C., devido à destruição do templo em Garizim, pelo rei Asmoneu João Hircano. Os samaritanos conhecem a Torá como escritura sagrada, mas ela foi transmitida entre eles de uma forma levemente modificada. As diferenças mais importantes referem-se todas à fundamentação explícita e exclusiva de Garizim como local de culto para Deus, e não Jerusalém. Para os samaritanos, o Monte da Bênção, o único santuário legítimo, não é Jerusalém, mas o Monte Garizim. Ele vai falar uma pequena alteração aí nos 10 mandamentos para comportar essa descrição. E aí ele fala de Deuteronômio 27:4, tá? Que aparece assim: quando houveres passado o Jordão, erigireis essas pedras como vos ordeno sobre o monte Garizim. Isso é na Torá samaritana, porque no livro que você tem aí na sua casa, não está Monte Garizim. Vai estar erguerei no Monte Ebal. Ebal. Nos manuscritos judaicos do Pentateuco, consta em Deuteronômio 27:4 o Monte Ebal,
em vez do Monte Garizim. Garizim está na Torá dos samaritanos. É muito provável, entretanto, que a leitura do Pentateuco samaritano seja correta e que a substituição do Monte Garizim por Ebal seja baseada em política anti-samaritana. Segundo Deuteronômio 11, 29, 27, 13, Ebal é o monte da maldição, de maneira que dificilmente se admitiria que nos originais Javé mandasse construir um templo em Ebal. Interessante, né? É interessante que nesse Monte Ebal é que foi descoberta aquela tabuinha da maldição, que aparece ali uma maldição né, do Deus Javé. Então, essa tabuinha da maldição é do Monte Ebal, que seria dos samaritanos, não é dos judeus. Olha a confusão. Não é do Reino do Sul, não. É do Reino do Norte dos samaritanos, que seriam os apóstatas, seriam os contaminados com os assírios, né? Então, isso está na página 214. Muito obrigado, então.